Meu código de ética. Primeiro, acredito na regra de ouro como base de toda a conduta humana. Assim, nunca farei a outra pessoa o que não gostaria que ela fizesse a mim, se nossas posições fossem contrárias. Segundo, serei honesto nos mínimos detalhes em todas as minhas transações com os outros, não apenas pelo desejo de ser justo com eles, mas pelo desejo de gravar a ideia da honestidade em meu subconsciente, entretecendo assim essa qualidade essencial em meu caráter. Terceiro, perdoarei aqueles que são injustos comigo, sem pensar se merece ou não, pois entendo a lei pela qual perdoar os outros fortalece meu caráter e remove de meu subconsciente os efeitos de minhas transgressões. Quarto, serei sempre justo, generoso e leal com os outros, mesmo que saiba que esses atos passarão despercebidos e sem recompensas, conforme o significado comum de recompensa, pois entendo e pretendo aplicar a lei pela qual o caráter é apenas a soma total dos atos do indivíduo. Quinto, qualquer tempo de que eu possa dispor para me dedicar a descobrir e expor fraquezas e faltas de outros, dedicarei mais proveitosamente à descoberta e correção das minhas. Sexto, não difamarei ninguém, não importa o quanto eu acredite que a pessoa mereça, pois não desejo plantar sugestões destrutivas em meu subconsciente. Sétimo, reconheço o poder do pensamento como um acesso do meu cérebro ao oceano universal da vida. Portanto, não lançarei pensamentos destrutivos a flutuar naquele oceano, para que não poluam a mente dos outros. Oitavo, dominarei a tendência humana para o ódio, inveja, egoísmo, ciúme, malícia, pessimismo, dúvida e medo, pois acredito que seja a semente de onde o mundo colhe a maioria de seus problemas. Nono, quando minha mente não estiver ocupada com pensamentos direcionados à realização de meu objetivo principal definido de vida, irei voluntariamente mantê-la cheia de pensamentos de coragem, autoconfiança, boa vontade em relação aos outros, fé, bondade, lealdade, amor pela verdade e justiça, pois acredito que essas são as sementes das quais o mundo colhe o crescimento progressivo. Décimo, entendo que uma mera crença passiva na solidez da filosofia da regra de ouro não é de nenhum valor para mim ou para os outros. Assim irei, ativamente, colocar essa regra universal do bem em operação em todas as minhas transações com os outros. 11º, entendo a lei pela qual meu caráter é desenvolvido por meus atos e pensamentos. Assim, vigiarei com cuidado tudo o que participa de seu desenvolvimento. 12º, percebendo que a felicidade duradoura provém apenas de ajudar os outros a encontrá-la, que nenhum ato de bondade fica sem recompensa, mesmo que jamais seja retribuído diretamente. Farei o meu melhor para ajudar os outros quando e onde aparecer a oportunidade. Você notou a frequente referência a Emerson durante todo o curso. Cada aluno deve ter uma cópia dos ensaios de Emerson, e o ensaio sobre a compensação deve ser lido e estudado pelo menos a cada 3 meses. Observe enquanto lê o ensaio que ele trata da lei que embasa a regra de ouro. Existem pessoas que acreditam que a filosofia da regra de ouro não passa de teoria e que não está de maneira nenhuma conectada a uma lei imutável. Elas chegaram a essa conclusão por causa de experiências pessoais em que prestaram serviço a outros sem desfrutar dos benefícios da reciprocidade direta. Quanta gente prestou serviço a outros que não foi retribuído nem apreciado? Tenho certeza de que tive tal experiência não uma, mas muitas vezes, e estou igualmente certo de que terei experiências semelhantes no futuro e de que não deixarei de prestar serviço aos outros apenas porque eles não retribuem nem apreciam meus esforços. E aqui está o motivo. Quando presto serviço a outrem ou pratico um ato de bondade, armazeno no subconsciente o efeito de meus esforços.
o que pode ser comparado ao carregamento de uma bateria elétrica. Aos poucos, se praticar uma quantidade suficiente de tais atos, terei desenvolvido um caráter positivo e dinâmico que atrairá pessoas que se harmonizam com meu caráter ou se assemelham a ele. Aqueles que atraio retribuirão os atos de bondade e o serviço que presta aos outros. Assim, a lei da compensação terá equilibrado a balança da justiça para mim, trazendo de volta, de uma fonte inteiramente diferente, os resultados dos serviços que prestei. Você já ouviu dizer várias vezes que a primeira transação de um vendedor deve ser para si mesmo, o que significa que, a menos que ele primeiro se convença dos méritos de suas mercadorias, não conseguirá convencer os outros. Aqui, de novo, entra a lei da atração, pois é bem sabido que o entusiasmo é contagiante, e quando um vendedor mostra grande entusiasmo por sua mercadoria, suscita interesse correspondente na mente dos outros. Você pode compreender essa lei muito facilmente, comparando-se a uma espécie de imã humano, que atrai aqueles cujas características se harmonizam com as suas. Ao se comparar a um imã que atrai todos que se harmonizam com as suas características dominantes e repele todos que não se harmonizam. Você deve ter em mente também o fato de que você é o construtor do imã. Além disso, pode mudar sua natureza para que corresponda a qualquer ideal que possa desejar, estabelecer e seguir. E o mais importante de tudo, você deve ter em mente o fato de que todo esse processo de mudança ocorre pelo pensamento. Seu caráter é simplesmente a soma total de seus pensamentos e ações. Essa verdade foi afirmada de muitas maneiras diferentes ao longo de todo esse curso. Por causa dessa grande verdade, é impossível prestar qualquer serviço útil ou praticar qualquer ato de bondade para os outros sem ser beneficiado. Além disso, é igualmente impossível condescender em qualquer ato ou pensamento destrutivo sem pagar a penalidade da perda de quantidade correspondente do seu próprio poder. O pensamento positivo desenvolve uma personalidade dinâmica. O pensamento negativo desenvolve uma personalidade de natureza oposta. Em muitas das lições precedentes desse curso e nesta, são dadas instruções definidas quanto ao método exato para o desenvolvimento da personalidade por meio do pensamento positivo. Essas instruções são particularmente detalhadas na lição 3, sobre autoconfiança. Ali há uma fórmula bem definida a ser seguida. Todas as fórmulas fornecidas neste curso têm por objetivo ajudar a direcionar o poder do pensamento de forma consciente para o desenvolvimento de uma personalidade que atraia aqueles que ajudarão na conquista do objetivo principal definido. Você não precisa de provas de que atos hostis e grosseiros trazem como efeito a retaliação dos outros. Além disso, tal retaliação é geralmente definida e imediata. Do mesmo modo, não precisa de prova de que pode realizar mais lidando com os outros de tal maneira que eles queiram cooperar com você. Se dominar a lição 8 sobre autocontrole, você entenderá como induzir os outros a agirem em relação a você como deseja que hajam, por meio de sua atitude em relação a eles. A lei do olho por olho e dente por dente baseia-se na mesma lei sobre a qual a regra de ouro opera. Não é nada mais do que a lei da retaliação, com a qual todos nós estamos familiarizados. Até mesmo a pessoa mais egoísta reagirá a essa lei, pois não consegue evitar. Se eu falar mal de você, mesmo que eu fale a verdade, você não pensará bem de mim. Além disso, provavelmente retaliará do mesmo modo. Mas, se eu falar de suas virtudes, você pensará bem de mim, e quando aparecer a oportunidade, retribuirá na maioria das ocasiões. Pela operação da lei da atração, os desinformados estão constantemente atraindo problemas, tristeza, ódio e oposição dos outros, devido às suas palavras maldosas e atos destrutivos. Faça aos outros aquilo que gostaria que fizessem a você. Ouvimos essa injunção milhares de vezes. Ainda assim,
Quantos de nós entendem a lei em que se baseia? Para deixar essa injunção mais clara, talvez fosse bom afirmá-la em detalhes, como seguem. Faça aos outros o que gostaria que fizessem para você, tendo em mente que a natureza humana tem a tendência de retaliar na mesma moeda. Confúcio deve ter tido em mente a lei da retaliação, quando afirmou a filosofia da regra de ouro da seguinte maneira: não faça aos outros o que não gostaria que fizessem a você. E ele poderia muito bem ter acrescentado a explicação de que sua injunção baseava-se na tendência humana comum de retaliar. Aqueles que não entendem a lei que embasa a regra de ouro ficam inclinados a argumentar que ela não funcionará, porque os homens tendem ao princípio de exigir olho por olho e dente por dente, o que nada mais é do que a lei da retaliação. Se fossem um passo além no raciocínio, entenderiam que estão olhando os efeitos negativos da lei e que essa mesma lei também é capaz de produzir efeitos positivos. Em outras palavras, caso você não fosse gostar de ter seu olho arrancado, assegure-se contra esse infortúnio, evitando arrancar o olho de outrem. Vá um passo além e preste ao outro um serviço bondoso e útil. E pela operação da mesma lei de retaliação, ele prestará serviço semelhante a você. E se ele deixar de retribuir sua bondade, e daí? Você, não obstante, terá lucrado pelo efeito de seu ato em seu subconsciente. Assim, praticando atos de bondade e aplicando sempre a filosofia da regra de ouro, você assegura o benefício de uma fonte e, ao mesmo tempo, tem uma chance bastante boa de lucrar de outra fonte. Pode acontecer de você basear todos os seus atos em relação aos outros na regra de ouro, sem desfrutar de qualquer retribuição direta por um longo período de tempo. E pode acontecer que aqueles para quem você presta atos de bondade nunca lhe retribuírem, mas, enquanto isso, você terá acrescentado vitalidade a seu caráter. E cedo ou tarde, esse caráter positivo que você criou começará a se impor e você descobrirá que recebeu juros compostos daqueles atos bondosos que pareceram desperdiçados com quem não apreciou nem retribuiu. Lembre-se de que sua reputação é feita pelos outros, mas seu caráter é feito por você. Você quer que sua reputação seja favorável, mas não pode ter certeza de que seja porque é algo fora do seu controle, que existe na mente dos outros. É o que os outros acreditam que você seja. Com o seu caráter é diferente. Seu caráter é o que você é como resultado dos seus pensamentos e ações. Você controla isso. Você pode fazê-lo fraco, bom ou ruim. Quando estiver satisfeito e souber com certeza que seu caráter é irrepreensível, você não precisará se preocupar com sua reputação, pois é tão impossível seu caráter ser destruído ou danificado por qualquer um, exceto você mesmo, quanto a matéria ou energia serem destruídas. Era essa a verdade que Emerson tinha em mente quando disse: uma vitória política, um aumento de renda, a cura de uma doença, o retorno de um amigo distante ou qualquer outro acontecimento externo eleva o espírito e você pensa que seus dias são preparados para você. Não acredite nisso. Nunca pode ser assim. Nada pode trazer-lhe paz a não ser você mesmo. Nada pode trazer-lhe paz a não ser o triunfo dos princípios. O motivo para ser justo com os outros é que tal ação pode causar retribuição do mesmo tipo. Mas um motivo melhor é que bondade e justiça para com os outros desenvolve um caráter positivo em todos que praticam esses atos. Você pode negar a recompensa a que tem o direito por lhe prestar um serviço útil, mas ninguém pode me privar do benefício que obterei prestando esse serviço, no que se refere ao que ele acrescenta ao meu caráter. Vivemos em uma grande era industrial. Por toda parte, vemos as forças evolutivas trabalhando em grandes mudanças nos métodos e na maneira de viver, reagindo o relacionamento entre os homens
na busca comum da vida, liberdade e sustento. Esta é uma era de esforço organizado. A todo momento, vemos evidências de que a organização é a base de todo sucesso financeiro. Embora outros fatores também entrem na conquista do sucesso, este é ainda o de maior importância. Esta era industrial criou dois termos relativamente novos. Um é capital, o outro é trabalho. Capital e trabalho constituem as principais engrenagens do maquinário do esforço organizado. Essas duas grandes forças desfrutam de sucesso na exata medida em que entendem e aplicam a filosofia da regra de ouro. Apesar disso, a harmonia entre as duas forças nem sempre prevalece. Graças aos destruidores da confiança, que ganham a vida plantando a semente da divergência e incitando conflitos entre empregados e empregadores. Nos últimos 15 anos, dediquei tempo considerável ao estudo das causas de discordância entre empregados e empregadores. Também coletei muita informação sobre o assunto com outros homens que igualmente estudaram o problema. Existe apenas uma solução que, se entendida por todos os interessados, trará harmonia ao caos e estabelecerá uma perfeita relação entre capital e trabalho. O remédio não é invenção minha, baseia-se numa grande lei universal da natureza. Esse remédio foi bem apresentado por um dos grandes homens dessa geração nas seguintes palavras: a questão que propomos considerar está instigado profundo interesse atualmente, mas não mais do que sua importância exige. É um dos sinais esperançosos desta época o fato de que tais assuntos de vital interesse para a felicidade humana esteja constantemente vindo à tona, atraindo a atenção dos homens mais sábios e agitando a mente de pessoas de todas as classes. A grande prevalência desse movimento mostra que uma nova vida está pulsando no coração da humanidade, operando em suas faculdades, como a brisa quente de primavera sobre o chão congelado e os germes dormentes da vegetação. Isso causará grande agitação, quebrará muitas formas congeladas e mortas e produzirá grandes mudanças, em alguns casos destrutivas, mas anuncia o florescimento de novas esperanças e a chegada de novas colheitas para o suprimento das necessidades humanas e meios de maior felicidade. Há uma grande necessidade de sabedoria para orientar as novas forças que entram em ação. Cada homem tem uma mais solene obrigação de fazer sua parte na formação de opinião pública correta e dar direção sábia à vontade popular. A solução para os problemas do trabalho, da escassez, da abundância, do sofrimento e da tristeza só pode ser encontrada considerando-se os pontos de vista moral e espiritual. Esses problemas devem ser vistos e analisados sob uma luz que não seja deles. As verdadeiras relações de trabalho e capital jamais poderão ser descobertas pelo egoísmo humano. Devem ser vistas a partir de um objetivo maior do que salários ou acumulação de riquezas. Devem ser consideradas a partir da sua influência sobre os fins para os quais o homem foi criado. É desse ponto de vista que proponho considerar o tema diante de nós. Capital e trabalho são essenciais um para o outro. Seus interesses estão tão unidos que não podem ser separados. Em comunidades civilizadas e esclarecidas, são mutuamente dependentes. Se existe alguma diferença, é que o capital é mais dependente do trabalho que o trabalho do capital. A vida pode ser sustentada sem capital. Animais, com poucas exceções, não têm nenhuma propriedade e não pensam ansiosos sobre o dia seguinte. E nosso Senhor recomendou que reparássemos neles como exemplos dignos de imitação. Olhai para as aves do céu, diz ele, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam-se em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Os selvagens vivem sem capital. Na verdade, a grande massa de seres humanos vive do trabalho do dia a dia. Mas nenhum homem pode viver de sua riqueza, não pode comer seu ouro e prata,
não pode vestir-se com títulos e certificados de ações. O capital não pode fazer nada sem o trabalho, e seu valor consiste unicamente do poder de comprar trabalho ou seus resultados. É ele próprio o produto do trabalho, não tem qualquer chance, por conseguinte, de assumir uma importância que não lhe pertence. Entretanto, por mais dependente que seja do trabalho para seu valor, o capital é um fator essencial para o progresso humano. No momento em que o homem começa a elevar-se de uma condição selvagem e relativamente independente para uma condição civilizada e dependente, o capital torna-se necessário. Homens travam relações mais próximas uns com os outros. Em vez de cada um fazer tudo, os homens começam a se dedicar a empregos específicos e a depender de outros para fornecer muitas coisas para eles, enquanto envolve-se em alguma ocupação especializada. Dessa forma, o trabalho torna-se diversificado. Um homem trabalha com ferro, outro com madeira, um fabrica roupas, outro cultiva alimentos para nutrir aqueles que constroem casas e fabricam instrumentos agrícolas. Isso necessita de um sistema de trocas, e para facilitar as trocas é preciso construir estradas, e homens devem ser empregados para fazê-las. À medida que a população cresce e as necessidades se multiplicam, a atividade de troca amplia-se até termos fábricas imensas, ferrovias circundando a terra com cintas de ferro, navios a vapor sulcando todos os mares e uma multidão de homens que não sabem fazer pão ou roupas, ou qualquer coisa para suprir suas necessidades diretamente. Assim, podemos ver como nos tornamos mais dependentes dos outros, à medida que nossas necessidades multiplicam-se e a civilização avança. Cada um atua em seu serviço específico, faz um trabalho melhor porque pode dedicar todo o pensamento e tempo a uma forma de atividade em que se encaixa perfeitamente e contribui mais amplamente para o bem geral. Enquanto um trabalha para os outros, todos os outros trabalham para ele. Cada membro da comunidade está trabalhando para o conjunto, e o conjunto para cada membro. Essa é a lei da vida perfeita, lei que rege todo no mundo material. Todo homem que está engajado em qualquer emprego útil para o corpo e a mente é um filantropo, um benfeitor público. Não importa se cultiva milho na pradaria, algodão no Texas ou na Índia, minera carvão nas cavernas da terra ou alimenta o motor de navios a vapor. Se o egoísmo não pervertesse e arrebentasse os motivos humanos, todos os homens e mulheres estariam cumprindo a lei da caridade, engajados em seus empregos diários. Levar a cabo esse vasto sistema de trocas, colocar a floresta e a fazenda, a fábrica e a mina lado a lado e entregar produtos de todos os tipos em todas as portas, exige um capital imenso. O homem não pode trabalhar em sua fazenda ou fábrica e construir uma ferrovia e uma frota de navios. Assim como gotas de chuva, agindo isoladamente, não podem acionar o moinho ou fornecer vapor para o motor, mas, coletadas em um vasto reservatório, tornam-se a força irresistível do Niagara ou a força que aciona a locomotiva e o navio a vapor, como poderosos bólidos da montanha ao litoral e de costa a costa. Uns poucos dólares em uma miríade de bolsos são impotentes para fornecer os meios para essas vastas operações, mas, combinados, movem o mundo. O capital é amigo do trabalho e essencial para seu exercício econômico e justa recompensa. Pode ser, e frequentemente é, um inimigo terrível quando empregado apenas para objetivo egoístas. Mas a grande massa dele é mais amigável à felicidade humana do que geralmente se supõe. O capital não pode ser utilizado sem, de alguma maneira, direta ou indiretamente, ajudar o trabalhador. Pensamos nos males que sofremos, mas permitimos que o bem de que desfrutamos passe despercebido. Pensamos nos males, mas não olhamos para as bênçãos de que desfrutamos e que seriam impossíveis sem a grande acumulação de capital.
Faz parte da sabedoria formar uma justa estimativa do bem que recebemos, tanto quanto do mal que sofremos. É um ditado comum hoje em dia que os ricos estão ficando mais ricos e os pobres mais pobres. Mas, quando todas as posses do homem são contabilizadas, existem bons motivos para se duvidar da afirmação. É verdade que os ricos estão ficando mais ricos. É verdade também que as condições da mão de obra estão melhorando constantemente. O operário comum tem conveniências e conforto de que príncipes não poderiam dispor há um século. Ele está mais bem vestido, tem maior variedade e abundância de comida, vive em uma casa mais confortável e tem muito mais equipamentos para as tarefas domésticas e a execução do trabalho do que o dinheiro poderia comprar há poucos anos. O imperador não poderia viajar com a facilidade, conforto e rapidez que o operário comum pode hoje. Ele pode pensar que está sozinho, sem ninguém para ajudar, mas na verdade dispõe de um séquito imenso de servos constantemente à espera, prontos e ansiosos para atenderem suas ordens. É preciso um vasto exército de homens e um imenso dispêndio de capital para fornecer um jantar comum, tal como todo homem e mulher, com poucas exceções, desfrutam hoje. Pense na vasta combinação de meios, homens e forças necessários para fornecer uma refeição frugal. Os chineses fazem o chá, os brasileiros o café, os indianos os temperos, os cubanos o açúcar, o agricultor nas pradarias ocidentais faz o pão e possivelmente o bife, o lavrador os vegetais, o leiteiro o leite e a manteiga, o mineiro cavou das minas o carvão com qual a comida é cozida e a casa é aquecida. O marceneiro fornece as cadeiras e mesas, o cuteleiro as facas e garfos, o ceramista os pratos, o irlandês a toalha de mesa, o açougueiro a carne, o moleiro a farinha. Mas esses vários itens alimentícios e os meios para prepará-los e servi-los foram produzidos a imensa distância de você e um dos outros. É preciso atravessar oceanos, aplanar morros, aterrar vales, fazer túneis em montanhas, construir navios e ferrovias, instruir e empregar um vasto exército de homens em cada arte mecânica antes que os elementos do seu jantar possam ser preparados e servidos. Deve haver também homens para coletar esses itens, comprá-los, vendê-los e distribuí-los. Cada um fica em seu local, faz seu trabalho e recebe seu salário. Ainda assim, está trabalhando para você e lhe servindo de forma tão fiel e eficaz quanto faria se estivesse a seu serviço pessoal e recebesse o salário de suas mãos. À luz desses fatos que todos devem conhecer, podemos ter condições de ver com mais clareza a verdade. Cada homem e mulher que desempenha um trabalho útil é um benfeitor público, e esse pensamento e propósito enobrece o trabalho e o trabalhador. Estamos todos ligados por laços comuns, ricos e pobres, cultos e ignorantes, fortes e fracos, se entrelaçam em uma rede social e cívica. Ferir um é ferir a todos, ajudar um é ajudar a todos. Você vê que é necessário um vasto exército de homens para fornecer seu jantar. Você não vê que isso exige uma quantidade correspondente de capital para fornecer e manter esse complicado maquinário em movimento. E você não vê que todo homem, mulher e criança está desfrutando do benefício disso. Como poderíamos conseguir nosso carvão, nossa carne, nossa farinha, nosso chá e café, açúcar e arroz? O trabalhador não pode construir navios, navegá-los e se sustentar enquanto faz isso. O fazendeiro não pode deixar sua fazenda e levar seu produto ao mercado. O mineiro não pode minerar e transportar o carvão. O fazendeiro do Kansas teria que queimar milho para cozinhar sua comida e aquecer sua moradia. E o mineiro teria fome de pão que o milho poderia fornecer, pois eles não podem mudar o fruto dos seus trabalhos. Todo o acre de terra, toda floresta e mina foram valorizados pelas ferrovias e navios a vapor,
e os confortos da vida e os meios de cultura social e intelectual são levados aos lugares mais inacessíveis. Mas os benefícios do capital não se limitam a prover necessidades e confortos atuais. O capital abre novas oportunidades de trabalho, diversifica e oferece um campo mais amplo para todos fazerem o tipo de trabalho no qual melhor se encaixam, por gosto e temperamento. O número de empregos criados pelas ferrovias, navios a vapor, telégrafo e fábricas de máquinas dificilmente pode ser estimado. O capital também é amplamente investido para fornecer cultura intelectual e espiritual. Os livros multiplicam-se a preços cada vez mais baixos e o melhor pensamento do mundo torna-se acessível ao trabalhador mais humilde por intermédio de nossas grandes editoras. Não há melhor exemplo dos benefícios que o operário comum obtém do capital do que o jornal diário. Por 2 ou 3 centavos, a história do mundo nas últimas 24 horas é entregue em todas as portas. O operário indo para o trabalho ou voltando em um transporte confortável pode visitar todas as partes do mundo e ter uma ideia mais verdadeira dos eventos do dia do que se estivesse presente no local. Uma batalha na China ou na África, um terremoto na Espanha, uma explosão de dinamite em Londres, um debate no Congresso, as atitudes dos homens na vida pública e privada para a repressão do vício e o esclarecimento dos ignorantes. Para ajudar os necessitados e melhorar as pessoas, em geral, são dispostos diante deles em um pequeno espaço e opõem em contato à igualdade, no que diz respeito à história do mundo, com os reis e rainhas santos e sábios e gente de todas as condições de vida. Você já pensou, enquanto lê o jornal pela manhã, quantos homens estiveram a seu serviço, coletando informação para você de todas as partes da Terra e colocando em formato conveniente para seu uso? É necessário o investimento de milhões e o emprego de milhares para produzir aquele jornal e deixá-lo na sua porta. E o que todo esse serviço lhe custou? Uns poucos centavos. Estes são exemplos dos benefícios que todos obtêm do capital. Benefícios que não podem ser obtidos sem grandes gastos. Benefícios que vêm a nós sem termos que nos preocupar e que depositam suas bênçãos aos nossos pés. O capital não pode ser investido em qualquer produção útil sem abençoar uma multidão de pessoas. Ele coloca a máquina da vida em movimento, multiplica empregos, coloca produtos de todos os lugares em cada porta, junta as pessoas de todas as nações, coloca mentes em contato e dá a cada homem e mulher uma grande e valiosa parte do produto. Seria bom que esses fatos fossem considerados por todos, por mais pobres que sejam. Se o capital é tamanha bênção para o trabalho, se pode ser colocado em uso apenas pelo trabalho e se extrai todo o seu valor do trabalho, como pode haver conflito entre eles? Não poderia existir nenhum se ambos, capitalistas e trabalhadores, agissem sob princípios humanos e cristãos. Mas não fazem isso. São governados por princípios desumanos e anticristãos. Cada parte procura conseguir maiores retornos pelo menor serviço. O capital deseja maiores lucros, os trabalhadores maiores salários. Os interesses do capitalista e do trabalhador entram em colisão direta. Nesse conflito, o capital tem grande vantagem e está pronto a levá-la. Exige e toma parte do leão nos lucros. Despreza o servo que o enriqueceu. Considera o trabalhador um subalterno, um escravo, cujos direitos e felicidade não é obrigado a respeitar. Influencia legisladores para promulgar leis em seu favor. Subsidia governos e exerce seu poder em sua vantagem. O capital tem sido um senhor e o trabalho um servo. Enquanto o servo permaneceu dócil e obediente, contente com a compensação que seu senhor escolhia dar, não houve conflito, mas o trabalho está se erguendo de uma condição servil, submissa e sem esperanças. Ganhou força e inteligência, adquiriu a ideia de que tem direitos que devem ser respeitados e começa a se afirmar e se unir no apoio a seus direitos.
Cada parte nessa guerra considera o assunto a partir de seus interesses egoístas. O capitalista supõe que o ganho do trabalho é perda para ele e que deve olhar para o seu próprio interesse primeiro, que quanto mais barato o trabalho, maiores os seus ganhos. Consequentemente, é de seu interesse manter o preço o mais baixo possível. Já o trabalhador, pelo contrário, pensa que perde o que o capitalista ganha e, portanto, é de seu interesse conseguir o salário mais alto possível. Desses pontos de vista opostos, os interesses parecem diretamente hostis. O que uma parte ganha, a outra perde, daí o conflito. Ambas estão agindo por motivos egoístas e, consequentemente, só podem estar erradas. Ambas as partes veem apenas metade da verdade e, confundindo isso com o todo, cai em um erro destruidor para ambas. Cada uma defende sua posição e considera o assunto somente de seu ponto de vista e a luz enganosa de seu egoísmo. A paixão inflama a mente e cega o entendimento. E quando a paixão é despertada, os homens sacrificam seus próprios interesses para prejudicar os outros, e ambos sofrem a perda. Travam guerra contínua um contra o outro, recorrem a todos os expedientes e tiram vantagem de qualquer coisa para alcançar a vitória. O capital tenta submeter o trabalhador pela fome, como uma cidade sitiada, e fome e necessidade são armas das mais poderosas. O trabalho resiste obstinadamente e tenta destruir o valor do capital, tornando-o improdutivo. Se a necessidade ou o interesse obrigam a uma trégua, ela é azeda e mantida, com o objetivo de renovar as hostilidades logo que haja qualquer perspectiva de sucesso. Assim, trabalhadores e capitalistas confrontam-se como duas hostes armadas, prontas para renovar o conflito a qualquer momento. E ele será renovado, sem dúvida, e continuará sendo, com sucesso variável, até que ambas as partes descubram que estão erradas, que seus interesses são mútuos e só podem ser assegurados plenamente pela cooperação e dando-se a cada uma a recompensa que merecem. O capitalista e o trabalhador devem dar as mãos por cima do abismo sem fundo onde tanta riqueza e trabalho foram lançados. Como se deve efetuar a reconciliação é uma questão que está ocupando a mente de muitos homens inteligentes e bons em ambos os lados. A legislação sábia e imparcial será, sem dúvida, uma importante agente para coibir a paixão cega e proteger todas as classes da ganância insaciável. E é dever de todo homem empenhar-se ao máximo para garantir tal legislação, tanto em governos estaduais quanto nacionais. As organizações de trabalhadores, para proteger direitos e assegurar uma melhor recompensa pelo trabalho, terão grande influência. Essa influência continuará a aumentar à medida que seu temperamento se torne normal e firme e suas exigências sejam baseadas em justiça e humanidade. Violência e ameaça não trarão nada de bom. Dinamite, seja em forma de explosivo ou da força mais destrutiva da paixão feroz, é imprudente. Não vai curar feridas nem acalmar sentimentos hostis. A mediação é, sem dúvida, o meio mais sábio e mais praticável, disponível no momento para gerar relações amigáveis entre as partes hostis e assegurar justiça a ambas. Dar ao trabalhador uma parte no lucro dos negócios funcionou bem em alguns casos, mas isso é executado com grandes dificuldades práticas que exigem mais sabedoria, autocontrole e respeito genuíno pelo interesse comum de ambas as partes do que frequentemente se pode encontrar. Muitas medidas têm efeito parcial e temporário, mas nenhum progresso permanece na resolução desse conflito. Pode ser feito sem se coibir e, por fim, remover sua causa. A verdadeira causa central é um amor desordenado por si mesmo e pelo mundo, e essa causa continuará a operar enquanto existir. Ela pode ser coibida e moderada, mas irá se impor quando houver ocasião. Todo homem sábio, portanto, procura remover a causa e controlar seus efeitos tanto quanto possível. Purifique a fonte, você deixa todo o curso d'água puro e são. Existe um princípio de influência
universal que deve constituir a base e guiar todo esforço bem-sucedido para trazer harmonia a esses dois grandes fatores do bem humano que agora confrontam-se com um objetivo hostil. Não é uma invenção ou descoberta minha, consiste de uma sabedoria superior à humana. Não é difícil de entender ou aplicar. Uma criança consegue compreender e agir de acordo com esse princípio. Ele é universal em sua aplicação e totalmente útil em seus efeitos. Vai aliviar o fardo do trabalho e aumentar as recompensas. Dará segurança para o capital e o tornará mais produtivo. É simplesmente a regra de ouro, contida nas seguintes palavras: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Antes de tratar da aplicação desse princípio para o caso em questão, deixe-me chamar sua atenção especial para ele. É uma lei muito notável na vida humana, que parece geralmente ignorada pelos estadistas, filósofos e professores religiosos. Essa regra incorpora toda a religião, abrange todos os preceitos, mandamentos e meios para os triunfos futuros do bem sobre o mal, da verdade sobre o erro e da paz, e felicidade dos homens previstos nas visões gloriosas dos profetas. Grave essas palavras. Não somente se diz que é uma regra sábia, de acordo com o princípio da ordem divina, revelada pela lei e pelos profetas. Ela incorpora tudo isso, é a lei e os profetas. Abrange o amor a Deus, diz que devemos considerá-lo como gostaríamos que ele nos considerasse, que devemos fazer para ele o que desejamos que ele faça para nós. Se desejamos que Deus nos ame com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente e com toda a sua força, devemos amá-lo da mesma maneira. Se desejamos que o nosso próximo nos ame como ama a si mesmo, devemos amá-lo como amamos a nós mesmos. Aqui está então a lei divina e universal de serviço e companheirismo humano. Não é um preceito da sabedoria humana, tem sua origem na natureza divina e se corporifica na natureza humana. Agora vamos aplicá-lo ao conflito entre trabalho e capital. Você é um capitalista, seu dinheiro está investido em fábricas, terras, minas, mercadorias, ferrovias, navios, ou você pode emprestá-lo a outros com juro. Você emprega homens, direta ou indiretamente, para usar seu capital. Você não pode chegar a uma conclusão justa em relação a seus direitos, deveres e privilégios, olhando inteiramente para seu ganho. O brilho da prata e do ouro exercem um encanto tão potente sobre sua mente que o deixam cego para todo o resto. Você não consegue ver nenhum interesse além do seu. O trabalhador não é reconhecido ou considerado um homem que tenha qualquer interesse que você seja obrigado a levar em conta. Você o vê somente como seu escravo, sua ferramenta, seu meio de aumentar a riqueza. Sob esse ângulo, ele é um amigo desde que lhe sirva e um inimigo na medida em que não lhe sirva. Mas mude seu ponto de vista, coloque-se no lugar dele, coloque-o em seu lugar. Como você gostaria que ele o tratasse se estivesse no lugar dele? Talvez você já tenha estado lá, com toda probabilidade esteve, pois o capitalista de hoje é o trabalhador de ontem, e o trabalhador de hoje é o empregador de amanhã. Você sabe, por vivida e dolorosa experiência, como gostaria de ser tratado. Você gostaria de ser considerado uma simples ferramenta, um meio de enriquecer outrem? Gostaria de ter o salário reduzido às necessidades básicas da vida? Gostaria de ser tratado com indiferença e brutalidade? Gostaria de ter seu sangue, sua força, sua alma fundido em dólares para o benefício de outros? Essas perguntas são fáceis de responder. Todos sabem que se alegrariam em ser tratados com bondade, em ter seus interesses considerados, seus direitos reconhecidos e protegidos. Todos sabem que tal consideração desperta uma resposta no coração. Bondade gera bondade, respeito desperta respeito. Coloque-se no lugar dele, imagine que esteja lidando consigo mesmo e você não terá dificuldade em decidir se deveria arrochar mais para poder extrair mais 1 centavo dos músculos do trabalhador, ou relaxar a pressão
e, se possível, acrescentar algo ao salário e dar a ele respeito pelo serviço. Faça com ele o que você gostaria que ele fizesse com você em condições contrárias. Você é um trabalhador, você recebe certa soma por um dia de trabalho. Coloque-se no lugar do seu empregador. Como gostaria que os homens que você emprega trabalhassem? Você acharia certo que eles o considerassem um inimigo? Acharia honesto eles diminuírem o trabalho, fazendo o mínimo e ganhando o máximo possível? Se tivesse um grande contrato que precisasse ser concluído, caso contrário, sofreria uma grande perda, gostaria de ver seus homens tirarem vantagem de sua necessidade para exigir um aumento no salário? Acharia certo e sábio eles interferirem na gerência de seu negócio? Decretar quem você deveria empregar, em que termos deveria empregar? Você não preferiria que eles fizessem um trabalho honesto, em espírito bondoso e gentil? Você não ficaria muito mais disposto a olhar os interesses deles, aliviar seu trabalho, aumentar os salários quando pudessem e cuidar do bem-estar de suas famílias, se descobrisse que eles tinham consideração pela sua? Sei que seria assim. É verdade que os homens são egoístas e que alguns têm espírito tão mau e mesquinho que não conseguem ver nenhum interesse além do próprio, cujo coração não é feito de carne, mas de prata e ouro, tão duro que não é tocado por nenhum sentimento humano e não se importa com o quanto os outros sofram, se puder ganhar um centavo com isso. Mas tais homens são exceções, não a regra. Somos influenciados pelo respeito e devoção dos outros por nossos interesses pessoais. O trabalhador que sabe que seu empregador é bondoso com ele deseja tratá-lo com justiça e, para compensar o bem, fará mais e melhor trabalho e estará disposto a olhar para os interesses do empregador assim como para os seus. Estou bem ciente de que muitos vão pensar que essa lei humana e divina de fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem para nós é impraticável. Nesta era egoísta e mundana, se ambas as partes fossem governadas por essa lei, todos poderiam ver o quanto os resultados seriam felizes. Mas vão dizer que isso não acontecerá. O trabalhador não irá trabalhar a não ser compelido pela necessidade. Ele irá tirar vantagem de tudo. Assim que obtiver um pouco de independência de seu empregador, ficará orgulhoso, arrogante e hostil. O empregador vai apoderar-se de todos os meios para manter os trabalhadores dependentes e tirar o máximo possível deles. Cada palmo de terreno que o trabalho ceder, o capital vai ocupar e entrincheirar-se nele. E com a vantagem, deixa o trabalhador mais dependente e mais submisso. Mas isso é um erro. A história do mundo testemunha que quando a mente dos homens não está amargurada por hostilidade intensa e seus sentimentos não estão ultrajados por injustiças cruéis, eles ficam dispostos a ouvir conselhos calmos, desinteressados e sensatos. O homem que emprega um grande número de trabalhadores em uma mina de carvão me disse que nunca houve um caso em que ele não tivesse obtido uma reação calma e sincera quando apelou aos motivos honrados, de homem para homem, ambos dotados de uma humanidade comum. Existe um exemplo recente e notável nessa cidade do feliz efeito de conselho calmo, desinteressado e sensato, para resolver dificuldades entre empregadores e trabalhadores que foram desastrosas para ambos. Quando a mente é inflamada pela paixão, os homens não ouvem a razão, ficam cegos pelos próprios interesses e não se importam com os interesses dos outros. As dificuldades nunca são resolvidas enquanto a paixão graça. Nunca são resolvidas por conflito. Uma parte pode ser subjugada pelo poder, mas o sentimento de erro permanecerá. O fogo da paixão ficará latente, pronto para irromper de novo na primeira oportunidade. Mas deixe o trabalhador ou o capitalista sentir-se seguro de que a outra parte não deseja levar vantagem, de que existe desejo e determinação sinceros de ambos os lados de serem justos e pagarem o que é devido pelos interesses comuns. E todos os conflitos entre eles cessarão, assim como as ondas turbulentas do oceano acalmam-se quando os ventos param. O trabalhador e o capitalista têm um interesse mútuo e comum.
Nenhum dos dois podem permanecer próspero sem a prosperidade do outro. Eles são parte de um corpo. Se o trabalho é o braço, o capital é o sangue. Desvitalize e desperdice o sangue, e o braço perde a força. Destrua o braço e o sangue é inútil. Que um cuide do outro, e ambos serão beneficiados. Que cada um adote a regra de ouro como um guia, e toda causa de hostilidade será removida, todo conflito cessará, e eles irão, lado a lado, fazer seu trabalho e colher sua justa recompensa. Se você dominou os fundamentos desta lição, você entende porque nenhum orador público pode comover a plateia ou convencer os homens de seu argumento, a menos que acredite no que está dizendo. Também entende porque nenhum vendedor pode convencer o cliente potencial, a menos que primeiro se convença dos méritos de sua mercadoria. Ao longo de todo esse curso, um princípio em particular tem sido enfatizado com o objetivo de ilustrar a verdade de que a personalidade é a soma dos pensamentos e atos do indivíduo, que nos assemelhamos à natureza de nossos pensamentos dominantes. O pensamento é o único poder que pode sistematicamente organizar, acumular e reunir fatos e materiais de acordo com um plano definido. Um rio pode acumular detritos e construir terras, e uma tempestade pode juntar e reunir gravetos em uma massa disforme de entulho. Mas nem as tempestades, nem os rios podem pensar. Por isso, o material que reúne não é organizado de forma definida. Só o homem tem o poder de transformar seus pensamentos em realidade física. Só o homem pode sonhar e fazer seus sonhos se tornarem realidade. O homem tem o poder de criar ideias e se elevar às suas realizações. Como aconteceu de o homem ser a única criatura na Terra que sabe usar o poder do pensamento? Aconteceu porque o homem é o ápice da pirâmide da evolução, o produto de milhões de anos de luta, durante os quais elevou-se sobre outras criaturas da Terra como resultado de seus pensamentos e dos efeitos desses sobre ele mesmo. Exatamente quando, onde e como os primeiros raios de pensamento começaram a fluir no cérebro do homem, ninguém sabe, mas todos sabemos que o pensamento é o poder que distingue o homem das outras criaturas. Do mesmo modo, todos sabemos que o pensamento é o poder que permitiu ao homem elevar-se sobre as demais criaturas. Ninguém conhece as limitações do poder do pensamento, ou sabe se ele tem limitações. Tudo que o homem acredita que pode fazer, ele acaba fazendo. Há poucas gerações, os escritores mais imaginativos atreveram-se a escrever sobre viajar no espaço. Isso se tornou realidade e agora é um evento comum. Pelo poder evolutivo do pensamento, as esperanças e ambições de uma geração se tornam realidade na próxima. O poder do pensamento recebeu posição de destaque ao longo de todo esse curso, porque tal posição lhe cabe. A posição dominante do homem no mundo é resultado direto do pensamento. E é esse poder que você, como indivíduo, deverá usar na conquista do sucesso. Não importa qual sua ideia de sucesso. Você agora chegou ao ponto em que deve fazer um autoinventário, com o objetivo de verificar quais qualidades precisa para ter uma personalidade equilibrada e consistente. Analise-se com cuidado, com a assistência de uma ou mais pessoas se sentir necessidade, a fim de verificar em quais dos 15 fatores deste curso você é mais fraco, e então concentre seus esforços nas lições específicas, até desenvolver por completo os fatores que elas representam.